Salve, super bem-vinda, super bem-vindo. A gente está aqui no nosso Splash Entrevista e é uma loucura, porque eu só tenho a agradecer ao Splash, porque oportunidades incríveis, gente que eu sou amigo, que eu gosto, mas que eu nunca entrevistei. Vera Holtz, incrível estar falando com você numa formalidade como essa, que de formal não tem nada, né? Tudo bom? Tudo bem. Zeca, eu digo a mesma coisa. Admiro você, suas viagens todas, esse cidadão do mundo que você é. Como você tem olhos por todos os lados. É um 360 graus, né, meu amor? E muito me orgulho disso. Agora, por falar em olhos, estou olhando. Você, Vera Holtz, é uma mulher que realmente imortalizou a parede cinza. Eu estou reconhecendo a parede cinza atrás de você. Você conseguiu viralizar para uma parede cinza, mulher. E a Bate-Caverna, né? O nível de cinza numa Bate-Caverna. E esse apartamento é no Rio. O apartamento de São Paulo é o Bate-Caverna, porque eu queria que essa parede ela é de cimento, eu queria que tivesse a memória da obra. Então, ela tem a... É uma parede fantasma, ghost wall. Yes. Mas, de fato, as tuas postagens, que de uma certa maneira foram brilhantes na ideia, na concepção e tudo, imortalizaram esse cenário. Você ainda está postando? Qual é a frequência dessa sua inspiração que você... Não tem frequência. Isso é uma coisa, um acordo que eu tenho com a Vera Viral. A Vera Viral é muito terrível, é uma identidade estranhíssima. Ela quer viver ali, quer existir só mesmo nesse site específico, né, nesse universo, e às vezes ela simplesmente desaparece. Eu estou quieta, mas daqui a pouco... Está quieta. Mas isso é muito ruim, porque você cria uma expectativa na gente. De fato, eu nem sei se você fazia com essa intenção, óbvio que era um manifesto, elas são um manifesto de alguma maneira, mas eu não sei se tinha a intenção de ter este tamanho vulto, Vera Holtz, né? Não, porque não imaginava, né? Eu acho que eu fiz artes plásticas, né, Zé? Eu sou formada em artes plásticas, mas eu nunca consegui achar um lugar nas artes visuais para criação. Eu falei assim, não consigo criar, né? Não era pintora, gravurista, né? Nenhuma escultora, né? Não, a performatividade o performance estava já iniciando na época, mas eu não tinha contato com esse mundo, década de 60, 70, não tinha contato, né? Sim. Aí hoje sim, hoje realmente as artes visuais, nossa, é um lugar espetacular. É tudo. Mas, de uma maneira, você achou, acho que intuitivamente, um caminho para falar. O que é curioso, porque, em nome da transparência, eu vou falar para você que está assistindo a gente fala, Vera, se a gente falar de política, fala, eu sou péssimo para falar de política, por isso que eu fotografo. Entende? Você achou a linguagem, é isso. Vou insistir nisso, porque são, de fato, mini manifestos ali. Cada foto, ela tem, obviamente, um universo em si, né? Isso me libertou mesmo, porque eu falei, por que eu não consigo ter uma oralidade com relação ao discurso político, né? É porque não é para mim, não me pertence, né? Essa situação, né? Sim. Aí, quando eu fotografei, eu falei, meu Deus, eu consigo, né, trabalhar com conceitos de várias coisas numa foto. E eu trabalho, elaboro aquela foto, penso, jogo fora ideia, jogo. Eu falei, não, aí a que tiver maior quantidade de informação, de conceito, de que ela realmente vai falar contigo. Essa é a boa. É isso aqui. Né? É para você refletir. Tem gente que fala, eu não entendo nada. Eu falei, não precisa entender, sinta. Tem tantos canais para você, né? Você tem tantos canais para perceber uma coisa, abre outros canais, tá bom. É só para sentir, sinta. Depois ele entende. Aliás, isso chama arte, né, amor? Não é? Tudo que for. E isso não está muito distante do teu novo projeto, das ficções, porque de tudo que eu li, estou muito assim, até um pouco incomodado. Eu gosto de falar com o artista quando eu já vi o trabalho dele. Eu estou no release aqui, mas o release já cria uma expectativa tão grande, você está para estrear uma peça que é, enfim, não sei se a gente chama de um quebra-cabeça, de uma esfinge que você está o tempo todo jogando para a plateia te desvendar. Pelo tudo que a gente viu, primeiro, é um escopo super ambicioso, porque é simplesmente, turma, ela quer botar Sapiens no palco, só isso. Aquele livro que a gente dá, né? Uma coisa bem modesta. E, novamente, a resposta para um desafio tão grande foi uma pluralidade de textos, de moods, de, não sei se a gente chama de personagens, porque a própria Vera Holtz, pelo que eu entendi, está no palco. Há uma pluralidade aí muito maluca e uma ambição muito grande, vamos falar. Mas o teatro é um pouquinho maior que o Harari, né? Vamos falar dessa.
Não, né? O Harari é um escritor, um filósofo genial, né? Conhecido internacionalmente, mas o espaço teatral, né? Ele Também, realmente, né? né? A obra tem que se dobrar a ele de certa forma. Isso foi a grande dúvida. Quando o Rodrigo me chamou, eu falei, meu Deus, Sapiens, a mesma coisa que você falou. Eu falei, como é que esse menino vai ter uma relação, né? E ele fez realmente, tem um Rzinho no Ficções, que tem fricção. Eu falei, deixa a fricção. Mas é ficções, eu quero... Mas deixa fricção, se não tiver fricção, não tinha humanidade. Verdade. Né? É verdade. E também eu acho que a fricção, no sentido de pegou o livro do Harari junto com a cabeça do Rodrigo, né? E fez esse... né? Aí ele deu uma volta, ele realmente organiza o espetáculo que traz para o presente, para aqui e agora, vamos pensar Sapiens juntos, esse sistema de crença, o que significa ordens imaginadas, o que essa capacidade que a nossa linguagem tem de acreditar em coisas que não existem, né? De criar e crer coletivamente, né? E essa coisa de realmente se associar através de um sistema de crenças, porque eu creio... Sim. Os cristãos acreditam em Jesus Cristo, eu posso rezar a minha oração. Os brasileiros acreditam numa nação brasileira, eu posso torcer junto no jogo de futebol. Isso, nada disso existe, a não ser nas histórias que nós inventamos. A humanidade inventa um sistema. Como recortar isso? Vamos conversar sobre isso, gente? Será que existe possibilidade de mudança? Uma vez que tudo, se a realidade, nossa realidade é ficção, então a ficção é a nossa realidade. Se ela é ficção, eu posso mudar. E se eu posso mudar, eu posso fazer novos acordos, novas crenças, novas ficções. Esse é o recorte. Eu falei... Só o recorte, a gente já está aqui falando dele há 5 minutos, então não é exato. O que eu digo é que é um super atrevimento, é uma coisa ousada, e você fala do gênio do Harari, você fala do Rodrigo, e aí eu só queria acrescentar, porque eu estou te entrevistando, a genialidade dessa atriz aí. Não é possível que você não tenha sentido um assanho, tipo, eu quero ver no que isso dá. Eu acho que isso aqui dá um espetáculo. Qual foi esse teu assanho? Totalmente. O assanho foi isso. Falei, meu Deus, eu dei tanto o livro do Harari, o Sapiens, para tanta gente. Tudo eu dava de presente. Vocês têm que ver o Sapiens, tem que ver o Sapiens. Aí, quando ele falou, falei, opa, ele é um diretor muito... as pessoas adoram o Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, olha que habilidade que você tem. Você realmente toca o afeto das pessoas, né? E eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer esse Rodrigo. Ele falou, Vera, eu não tenho nada ainda, eu só quero que a narradora do espetáculo seja uma mulher. Eu quero um Sapiens fêmea falando, que a narrativa hoje é feminina. Nós precisamos dessa narrativa feminina. Eu falei, lógico, eu não tenho nada, eu estou estudando o livro, não sei nada, que recorte eu vou fazer, não sei nada. Vamos? Eu falei, vamos. Já, você sabe que eu já gosto de, né, botar asa e me atiro mesmo no abismo. Eu sou essa filosofia, né? Então, foi nisso e a gente embarcou tudo todo mundo junto. Vamos fazer? Vamos fazer. Quer fazer? Quero fazer. Nossa, Sapiens, como é que vai ser Sapiens? Sapiens, não acredito, só fazer Sapiens. Fizemos ensaio aberto e os comentários foram realmente, vocês transcendem a obra no sentido de trazer para o aqui, agora, vamos discutir aqui, no teatro. Vera, uma gestação assim de quanto tempo? Porque dado o volume, né, a responsabilidade, eu imagino que não é uma coisa que vocês resolveram em 6 meses. A gente começou dia 9 de agosto. É uma gestação. Um ano atrás. Não, agora. Agora, em agosto. Agora? Agora? É o contrário do que eu estava imaginando. Não, a gente teve o contato, estudei, ele começou a adaptar, ele mora em Barcelona, Rodrigo mora fora. Chegou dia 9, a gente começou a trabalhar dia 9 e tudo que você pode imaginar de acaso aconteceu. Rodrigo teve o vírus, né? Quase na hora que o avião vai levantar voo, ele ficou uma semana parado. Na hora que você está na pista, e aí, assim, que a gente fala muito de que a vida é uma sucessão caótica de acasos, né? Falei, realmente nós vivemos na prática. Eu falei, olha que coisa sensacional o que a gente está tendo a oportunidade de ver. Contra a regra, deu problema na coluna e ele tem que mobilizar o cenário, aí tivemos que trazer mais uma camareira, aí cada dia acontecia uma coisa, aí Covid, e falei, olha, vamos embora. E eu tenho uma filosofia, Zé, que eu sou uma pessoa eu sempre falo, gente, muita motivação e pouca expectativa. A expectativa acaba com tudo.
né? Então vamos estar motivados, estar junto, não tem problema. Essa é a nossa peça. Essa é a nossa chegada, vai ser essa. E chegou, e está chegando. Chegou de uma forma... Agora, é que é quase um pouso de barriga, né? Pá, aquela coisa assim. Foi exatamente isso, pouso de barriga, e pousamos sexta, sábado, domingo, uma plateia super presente, e eu agradeci muito, porque, na realidade, a partir do momento que entra a plateia, deixa de ser, não é bem um monólogo, porque eu tenho um músico junto comigo, gênio, então ele está comigo, então já é um duo, né? É um padedê, e o público... Pelo que eu entendi, isso que eu ia falar, o público é parte do espetáculo também. É dramaturgia. Exatamente, você instiga, você provoca, qual é essa interação, na verdade? Provoca. O tempo inteiro eu falo em cooperação, o tempo inteiro a gente fala do exercício da cooperação, exercício da cooperação. O que é acreditar numa quantidade de pessoas enorme, de pessoas que nunca se viram? Então a gente provoca com canto, reflita sobre isso, né? Então, o tempo inteiro você está trazendo, está entendendo o que é uma cooperação, o que é acreditar, né, acreditar numa nação brasileira, né, as questões que foram inventadas pela civilização, pela humanidade, uma genialidade a humanidade, né? E, então, o tempo inteiro, eu falo, dramaturgia do público. Quando você entra em cena, entra o público, não é mais monólogo, é um coletivo. Independente do que está acontecendo no palco. Isso é sensacional. Agora, mais de uma vez, você repetir isso agora, é uma questão, é um livro e é um espetáculo sobre o agora, apesar de ser uma reflexão filosófica. Agora, eu sempre acho que uma peça, uma obra de arte maior, as pessoas pegam para si, tipo, isso tem a ver comigo, isso é o que eu estou sentindo agora, isso é o retrato do que eu vivo e tudo. O Sapiens tem essa possibilidade, os Sapiens livros que eu conheço. Imagine que a peça é a mesma coisa. As pessoas vão olhar achando muitas vezes, isso aqui é um recado para o que está acontecendo agora, isso é o que é essa vida maluca que a gente está tendo, essa angústia de fazer alguma coisa. É possível sentir assim com relação a Fricções? Exatamente. O Caruso foi assistir, né? Caruso estava gravando, mas conseguiu entrar. O Caruso sentou na primeira fila. Imagina Caruso na primeira fila, meu parceiro de trabalho, olhava assim. Aí, quando terminou, ele falou, Vera, é uma Guernica. É uma Guernica teatral. Eu falei, uau! Aí veio um outro casal de chineses, falou assim, me ligaram depois de algum dia, falou, não paro de pensar na peça. Cada trechinho foi descolando dentro de mim uns sistemas de crença, sistemas muito, né, obstrutivos, estavam muito entupidos, e a gente não consegue parar de pensar nisso tudo. E também, aí um outro virou assim, Vera, eu nem ri na peça, mas a peça foi para mim. Eu falei, a peça é para você. É um para um, sempre é assim. Tanto é que eu falei assim, por que a gente não vende ingresso individual? A pessoa não pode ir se acompanhar. Ela pode ir acompanhar, mas não pode sentar junto. Aí falou, Vera, vai dar uma confusão tão grande isso. Eu falei, mas não seria genial? Entra no teatro com a sua identidade, né? Senta e recebe, né, os comentários, assim, as observações, né, as pequenas coisas, né? É humano. A gente fala sobre humanidade. É uma maneira incrível de assistir espetáculo. Eu adorei a imagem do Guernica e, pela descrição também, imagino que seja uma coisa que fisicamente demanda de você também, esse espetáculo. Né? Você sabe que eu dei aula no Evaldo Bertazzo durante mais de 10 anos. Você não era nascida, era nos anos 80, né? E aí, sério, e tem o Evaldo como um grande guru, assim, eu falo para todo mundo, se eu não tivesse conhecido o Evaldo, eu sequer poderia ser comunicador. Ele me colocou no palco essa presença aí, né? Ele me fez saber, sentir que tem um corpo. Eu queria entender tua relação com ele. Eu fui aluna do Evaldo Bertazzo. Eu sei disso, justamente. Eu juntei essas coisas. Eu trabalhei com o Evaldo Bertazzo na época da Pérola. Então, eu tenho o maior respeito pelo Evaldo Bertazzo. Maior respeito, vi tudo que ele fez no período que ele produziu muito, né? Junto com a companhia dele. E eu tenho um respeito. Acompanho ele no Instagram. Faz um tempo que eu estou no Rio de Janeiro, né? Mas eu tenho, assim, fui para a Índia, entendo esse universo dele hoje, né? Porque ele é muito próximo, né, da Oriente. Não, e que é o meu também. Você acha que eu tenho essa cara de indiano por quê? Entendeu? Tem alguma coisa a ver com aquele país. Você é totalmente indiano, né? Não, eu chego lá, ninguém fala comigo em inglês, todo mundo fala comigo em hindi, é uma coisa doida assim, né? E é uma viagem transformadora, como você sabe muito bem, né? Totalmente. A Índia é um lugar que machuca, para o bem. Sim.
Você não sai igual. Amigos do meu indianos falam assim, você não sai do mesmo jeito da Índia, você vai ter impactado de alguma maneira. Quero voltar no círculo, de qualquer maneira, independente da nossa escola corporal, e nós temos parte da nossa escola, da nossa formação corporal em comum. Totalmente. Aí volto para o espetáculo. Te demanda fisicamente bastante isso? E como o teu corpo está preparado para isso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, sensacional também, a oportunidade que eu tive com esse trabalho de reconhecer meu corpo. Primeiro, eu tenho 70 anos, tá? Eu tenho 70 anos, tive atividade física a vida toda, assim como tive, né, preparo vocal, etc. Mas nesse trabalho, você voltar em cena com um trabalho, ter uma demanda de, sei lá, 1h30, que eu fico em cena falando e me mexendo, eu comecei a perceber limites do corpo e ganhos do meu corpo. Tá? Questão de presença, você inaugurar um espaço ou ocupar um espaço, é diferente entre uma coisa e outra, né? Um corpo que tem mais idade, ele realmente inaugura, né? Cheguei, e uma voz também tem ela tem uma alteridade adquirida pelos anos de história e de vivência no palco. E também perceber muita atividade, muita mudança, muito giro, sem condições. Porque o joelho meu é limitado e eu tenho também o meu pescocinho já um pouquinho calcificado. Então, isso são as limitações que eu percebi. Eu fui preparado pelo Jorginho Maia, que é um ator e cantor de musical aqui. O Jorginho, eu estreiei zerada. Eu falei, Jorginho, você foi realmente um parceiraço. Nós fizemos um trabalho vocal durante um bom tempo, nesse período antes de começar os ensaios. O Jorginho já estava comigo em julho. Então, isso eu percebi, Tony Rodrigues, que a pessoa é importantíssimo, o preparador de corpo, cada um, ele tem vários nomes, né, hoje, o que acompanha o nosso corpo em cena, né? Então, o Tony ficou comigo também durante muito tempo, trabalhando esse corpo, como é que deito, como é que eu sento hoje, como é que eu deito hoje, como é que eu levanto, como é que eu me mexo, como é que faz um giro. Então, são os profissionais que se encontram no teatro, hoje realmente o teatro é o espaço em que todas as artes se encontram, né? Então, essas equipes aí de música, de dança, né, realmente abraçaram. Preparação. Assim, agora, pera, será que é lindo ver? Eu estou com 60 praticamente agora, e novamente sempre trabalhei esse corpo. Essa constatação que é quase, não é angustiante, não é depressivo, não é nada. Pelo contrário, é uma revelação. Você ter esse corpo, eu acho que nossa história corporal, sua como atriz nem se fala, nos dá uma possibilidade de viver esse corpo de 70 anos. Isso jamais é um fardo para você. Imagine, nem imagine. Minha preocupação maior seria a memória, né? Porque pós-Covid tem o problema do descolamento da memória, todo mundo comenta sobre isso. Para mim, o grande problema, aí a gente assume no palco um ponto. Né? A nossa obra é toda aberta, né? Quando o espetáculo começa com a entrada de todo mundo, né? No escuro, não, mas antes de começar, você abre, entre os dois contra-regras, eu tenho 2 camareiras, e entra a menina que faz o ponto. Então, ela fica ali do meu lado para me dar uma segurança nesse período. Então, se eu tenho algum lapso de memória, a memória faz tuf. Eu falei, qual é a palavra? Tuf. Ela fica o tempo inteiro assim, entendeu? Aí ela fala, ela me conduz e eu sigo. E não sei o que. Então, isso está tudo assumido. Mas tudo isso incorporado, tudo isso ali. Está tudo incorporado, é a obra essa da cooperação, né? É uma obra de cooperação. Em cena você vai ver o exercício da palavra cooperação, que é uma coisa fundamental, né? A cooperação para a sobrevivência, né? E, então já está ali também. Então, o que você está vendo na prática, a gente está falando. E pelo menos a gente está, né? O que me admira e o que eu celebro contigo é essa aceitação. Não faz muito tempo a gente viu o André Beltrão entrando também numa transparência maravilhosa. Você lembra desse comentário? Que assim, uma pessoa fala, você está muito bem para a sua idade, fala sério, eu sou uma mulher e tudo. Eu acho que o que você fala só reforça isso aí, porque essas coisas são questões resolvidas já, eu imagino, né? Esse corpo está comigo há quanto tempo? Claro. Esse corpo está comigo, eu tenho o maior respeito por ele. Quando você vê o nascimento de um bebê, a formação da célula, você fala, meu Deus, há quanto tempo eu tenho que ter respeito por esse lugar, né? E esse é o meu corpo, ele é assim, eu nunca tive, né? Nunca tive questão nenhuma com o meu corpo. E então é celebração para mim nesse sentido,
ter tido essa oportunidade de estar com um elenco, né, com uma equipe artística mais jovem, né, com um pensamento mais jovem, né, esse músico genial, Federico, em cena comigo, né, tocando um instrumento. O instrumento do Federico deve ter 300, sei lá, 70 anos, tem o instrumento dele. É um instrumento antiquíssimo de madeira. Eu falei, Federico, não, mas esse instrumento eu consegui há muito tempo. Eu falei, meu Deus, aquela madeira que ele tem, não vou nem chutar aqui que eu não me lembro, mas é muito antigo o violoncelo. Eu falei, mas esse bebê, eu fico olhando aquele violoncelo, é mais velho do que nós dois juntos. E eu vi aquela música atrás, né? Sabe? É muita delicadeza. E por tudo que você descreve, pelo que eu li, inclusive, é também uma renovação. O próprio teatro que volta, a gente ainda está num pós-pandemia, claro. É teu primeiro espetáculo pós-pandemia, é isso? Sim, sim. Primeira vez que você sobe no palco, né? Então não deixa de ser uma reinvenção de tudo, que eu acho que é... Eu vou sair um pouco do teatro para falar um pouco de televisão. Há pouquíssimo tempo eu discutia com amigos meus, porque você vê a novela, um formato cansado. A gente lembrou que a Avenida Brasil celebra 10 anos agora, né? Era 2012, Vera. Se alguém pode contar essa história, é você, né? Vamos combinar. E aí vem uma coisa chamada Pantanal que fala: você acha que a novela está acabada? Pá! Assim, não sei, né? Eu acho que eu sou viciada no Pantanal. Somos todos, né? A gente viciou, acabou semana passada, a gente viciou total, né? Foi uma loucura. Agora, você como atriz também de televisão, você sentiu um cansaço desse formato e uma retomada, ou é sempre assim, sempre vai ter possibilidade? É surpresa, é surpresa. A novela é uma obra viva aqui, ativa aqui, hoje, agora, é o tempo presente a novela. Ela vai captando tudo que tem, puf, Avenida Brasil tinha essa atualidade, né? O Pantanal, quando eu vejo o Pantanal, uma viola sendo tocada inteira, sem aquela preocupação de cortar, né? aquela clipada que foi a novela, virou uma coisa clipada, não é da linguagem da novela. Então você não entende, você não consegue acompanhar a personagem. Aí você vê o Pantanal, além de ter, obviamente, né, uma equipe absurda, né, de olhar... Um elenco absurdo, absurdo, né, aquela história. Aí você vê a música, toca inteira, a viola. Aqueles músicos também. Eu falo, olha, gente, olha o formato que você discute tanto, está aí, Pantanal. E todos você encontra as equipes de diretores, com os atores, todos apaixonados, como é dificílimo para eles terminar, né, a obra. A despedida, né, foi assim uma despedida diária no Instagram deles, né? Total. Todo mundo colocando um pedacinho da despedida, dividindo com a gente a partida da ficção com a realidade. Das ficções, né? Mas, cara, você bem lembrado. Agora, Pera, você entende despedida, porque a gente não está falando de Avenida Brasil à toa. Foi uma novela tão forte. Agora eu te pergunto, você lembra da despedida? É um processo, a gente conheço parte dele, é claro. É um processo tão intenso que um fim de um trabalho desse... Você tem a lembrança viva do fim de Avenida Brasil? Embolado, assim? É tudo embolado. A gente fez churrascaria, né? A gente termina a novela em churrascaria. Hoje em dia não tem mais, mas na época tradição. Éramos carnívoros, não podemos falar muito disso mais, todo mundo virando vegano, mas foi uma churrascaria, Glória Maria, e entrar ao vivo. E aí todo mundo assustado, nervoso, cansado, exausto, né? Porque a gente vira madrugada. A novela na época não podia vazar. No final, lembra? Não pode vazar, não pode vazar. Então, as pessoas já estavam comemorando com a direção da Globo e nós ainda estávamos fazendo as cenas finais, né? Sim. Parte do elenco nem participa disso. Mas para a gente era o máximo, a gente está ali, né? Na madrugada, né? Não pode vazar, não vazava mesmo. Então, aí, churrascaria. Quem vai falar? Todo mundo muito nervoso, não vou conseguir falar. Eu não vou falar porque eu tenho que relaxar. Eu falei, eu falo. Eu entrei ao vivo com a Glória. Eu lembro disso, Aí a Glória falando comigo, eu falei, eu não entendi até hoje porque que eu entrei à frente do negócio, entendeu? Eu falei, o que você, né, uma identidade baixa em você? Eu falei assim, eu sou a mãe Lucinda, né? E daí eu entrei com a Glória mostrou, né, todas as ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, tudo vazio, né? Não tinha ninguém, estavam todos assistindo o capítulo da novela. Aí depois eu fui presenteada, eu fui ao México fazer lançamento, e depois nós fomos no último dia em Buenos Aires,
Buenos Aires, essa matéria eu fiz para o video show, eu lembro direitinho. Ali não tinha. Foi num teatro, lembra disso? Era uma coisa doida. Uma doida, a gente se encontrou lá. Lembra com um lencinho branco, todo mundo? Total. Eu guardei o lencinho. Você guardou? Guardei. Era muito emocionante. E o que fica, acho que 10 anos dá para falar, o que fica desses trabalhos? Você, inevitavelmente, hoje, sem querer, até um pouco por causa do Ivaldo Bertazzo, falou de Pérola, falou de Lucinda, o que você vai levando? Acho, né, a essa altura, inaugurando uma peça que fala sobre o que é ficção, o que é invenção, o que você leva? Você sabe que eu tenho um filósofo italiano que eu gosto, que ele tem um livro chamado O que Resta, e o que resta não é o que ficou de fora, é o que ficou na sua mão, né? É a pele, é o corpo. O que você leva desses personagens, velho? A Helena Cates fala muito disso, né? Do corpo mídia. Ele fica tudo aqui, na memória. Né? Todas as personagens ficam com a gente. Eu estava revendo algumas cenas, né, de Que Rei Sou Eu, da Santana, Mulheres Apaixonadas. Eu estava vendo a Santana numa cena, que eu me lembro perfeitamente, eu senti o que eu senti na hora. O Que Rei Sou Eu, vendo uma cena lá, eu senti o que eu senti na hora. E olha que eu sou péssima, eu falo que eu sou péssima de memória, mas quando a emoção vai junto, quando passa pela emoção, a memória faz... Ela está guardada. O Ivaldo Bertazzo fala em memória corporal. Isso aqui, né, ela está no nosso músculo. Ivaldo Bertazzo, gênio. É um gênio mesmo. E ele abre esses canais para a gente, né? O Total. Bertazzo, o corpo fala, tem esse livro, né? Mas isso fica tudo aqui. Tudo fica no meu corpo. Esse corpo mídia, esse corpo história, esse corpo, né? Que vivenciou essas coisas todas na vida. E eu falo para os jovens atores, tenho experiências. Viagem. Não consigo viajar porque eu não tenho dinheiro. Vai para Sorocaba, vai para Tatuí, vai para Porto Feliz. Vai com a piada que eu tenho. Porque tudo isso é troca, tudo isso é vivência, tudo isso é experiência. Troca. Vai para Pereira é terra da minha mãe, né? Pois já virou até piada isso, é uma piada do Juca de Oliveira. Um dia eu falei, sabe, Juca, um dia eu estou com a minha irmã sentada lá em Tatuí, eu falei, Tereza, não sei se eu vou para os Estados Unidos, não sei se eu vou para Nova York, não sei para onde eu vou. Ela falou, Vera, você vai fazer o quê em Nova York, Vera? Eu falei, por que você não fala nem inglês? Não sabe falar inglês? Por que você não vai para Pereiras? Pereiras, todo mundo conhece você. Até a vaca que passa na rua conhece você. Você fica deitada na rede lá, aquela brisa gostosa. Aí o Juca... É fácil, né, Vera? O Oliveira botou numa peça dele a piada, vai para Pereiras. Vai em qualquer lugar, tem experiência, ou então eduque seu olhar, vai para as galerias de arte, fique próximo das pessoas, né? Pega os livros, não consigo comprar o livro, leia o livro na livraria mesmo, fica ali, né? Biblioteca está aí para isso, então, essas coisas todas. Não tem, né? Tem um monte de biblioteca, cada biblioteca melhor que a outra, né? Entre. Não entendo nada de arte contemporânea. Entre, deixa ela. Você tem que ser tocada por ela. Arte conceitual é difícil, mas tem um conceito, é só você ler. Deixa entrar, abre o canal, vaza, perfura, né? Vê que reação aquilo traz em você, não precisa entender nada, né? Deixa irriga o corpo, capilariza, né, a memória, gente. Vem cá, para a gente terminar, uma leonina com ascendente em Áries e um ariano com ascendente em Leão, não vai terminar tão cedo essa conversa, eu tenho que dar uma resumida. Vem cá, justamente porque o projeto do Ficções você está planejando ele até quando? O Ficções a gente faz aqui no Rio de Janeiro, depois a gente está em São Paulo, janeiro, fevereiro e março, vamos fazer algumas cidades aqui, algumas capitais, e seguimos até abril, por exemplo, a gente tem um projeto até abril. Maio deve viajar, não sei o quê, e depois a gente vai ficar com esse projeto na medida em que, né, a produção vai avançando e os convites vão chegando e a gente segue com ele. Sim, mas te pergunto um pouco porque, se a gente lembrar de Pérola, quantos anos em cartaz, Pérola? Uma loucura, né? 5 anos, pelo menos. 5. 8 anos. Essa estrada ao mesmo tempo. Eu conheço. Como é que é? A gente conhece essa estrada de um sucesso nacional. Então, a gente está... Você fala de uma temporada longuíssima, que é o que eu desejo para você, é muito tempo. Se você abraçar uma autonovela, não quero tirar um spoiler seu, mas a gente sabe a demanda que é uma novela, né, enorme de empenho, de compra, de engajamento, essa coisa toda. Só para a gente terminar, essa Vera ainda tem
esse pique no couro de pegar uma... Olha, se for para fazer 5 anos de ficções, vamos fazer. Se for fazer uma novela, 10, 12 meses da minha vida em cima disso, eu vou fazer também, sem dar guarda, neste corpo incrível de 70 anos, esse mesmo gás aí. Eu gosto muito da equipe da Globo, eu tenho saudade dos meus amigos, né? A gente é uma família. Muito tem tempo ali naquele Projac, a gente sabe o que é o dia a dia no Projac, você sabe. Então, né, é muita gente cuidando de tudo aquilo. Uma novela é muito bem cuidada, todo mundo que está lá está com o mesmo olhar, está com o mesmo objetivo, né? Não, mas eu digo, eu conto até como brigadeiro. Tem uma amiga nossa que, quando começa a novela, ela dá uma festa de despedida. Tchau, gente, a gente se vê em maio do ano que vem, isso aqui. É monástico. Eu faço isso. Mas assim como o teatro é monástico, a novela é monástica, né? Por isso que eu te pergunto, a Vera ainda tem esse gás, eu vou fazer, se precisar, eu vou e faço? Vou e faço, sem problema, entendeu? Agora eu estou no Sapiens, eu tenho um outro projeto em seguida, que é uma obra baseada no James Joyce, no Finnegan's Wake, do James Joyce, que a gente... é pouca coisa. Não contente em pegar Sapiens, ela pega o Neo Hara, ela pega... Tá bom, ok. Tá, depois eu queria apresentar para você... Assim, você acha que não faz de gozação da gente? Coisa mais leve, assim, tá? Tem os ensaios de Montaigne também, que é leve. Vamos adaptar Ulisses também depois. Pode ser. E olha, que não seja por falta de sugestão, tem Balzac aqui também, a Comédia Humana. Esse é só o primeiro volume, Vera, imagina, tá? Esse é moleza pra gente. Balzac é moleza. Olha, se for para levar com alegria, com essa vontade, com esse tesão que você tem, que maravilhoso, a gente encara tudo, até essa parede cinza atrás de você. Meu amor. Solta uma só de vez em quando para matar a saudade e vou te ver no palco, todo mundo convidado para Fê Ficções. Um beijo enorme. Tchau, gente. Beijo. Uau.